Olá pessoal, essa é a nossa 11ª aula, né? Nós vamos falar sobre princípios de diagnóstico e tratamento imediato, né, dos traumatismos alvéolo-dentário, tá? Né, é um tipo de urgência, né, que é relativamente comum no consultório odontológico, tá? Então, provavelmente vocês algum dia receberão esse tipo de paciente, né? Ou então esses pacientes virão encaminhados de um pronto-socorro, por exemplo, tá? E aí a gente precisa saber como a gente deve proceder a esse tipo de casos, tá? Então, o que é um trauma dentário, né? O traumatismo dentário é uma situação de urgência, né? E frequente nos consultórios odontopediátricos, nos prontos-socorros, tá? E no próprio consultório particular da gente, tá? Então o atendimento ele deve ser imediato, né? Ou seja, feito imediatamente, né? Então a gente precisa abordar todos os pacientes que chegarem, tá? Caso a gente não tenha realizado efetivamente, né? Esse tipo de urgência, né? Ou a falta de conhecimento dos pais também é algo muito importante, porque a gente precisa às vezes que esse dente eles venham condicionados, né? Ou seja, guardado em meios apropriados, né? Para a gente ter que fazer para a gente fazer os reimplantes dos dentes e etc, né? Mas a maioria dos pais e responsáveis eles desconhecem esse fato, né? Por conta de não saber como proceder, né? Então, geralmente esse primeiro atendimento ele será realizado ali nos prontos-socorros, né? Clínicas médicas ou até em postos de saúde, certo? Então, a gente considera lesões traumáticas dentárias desde uma simples fratura de unidade dentária, tá? Com perda de esmalte, né? Ou né, até as lesões em tecido mole, né? Que a gente chama de lábios. Então, a gente considera essas lesões, né? São todas na região oral, né? Perioral. Então, a gente tem uma predominância desse tipo de trauma, né? Em indivíduos do sexo masculino, né? Especialmente em idade escolar, né? Durante sua fase de crescimento, né? E tem como consequências quedas, brigas ou lutas, né? Acidentes esportivos, automobilísticos, né? Traumatismo com objetos e até mesmo maltratos, né? Como agressão física, tá? Então, a gente tem uma incidência maior em indivíduos desse sexo masculino, né? Por conta das atividades que o sexo masculino prefere, né? Então, a gente tem uma incidência maior. Então, o índice de trauma orofaciais em decorrência de atividade esportiva tem sido bastante observado no Brasil, né? Bem como em diversos países do mundo, tá? Mesmo com a verificação de grande porcentagem de lesões orofaciais, né, com a prática esportiva ou o uso de protetores bucais pelos esportistas, ainda é uma prática pouco difundida, certo? Então, lesões que envolvem dentes anteriores, como por exemplo incisivos centrais, incisivos laterais e caninos, eles podem resultar em um efeito desfavorável, né, na função e causar uma sintomatologia dolorosa, né? Então ele vai afetar ali diretamente o comportamento pessoal, a autoestima, né, desse indivíduo, né? Então é uma situação em que nós devemos abordar o mais rápido possível, tá? Especialmente quando se há uma perda dentária permanente, certo?
E aí a gente entra na classificação dos traumatismos dentários, né? Então, segundo Andreasen, né, a gente tem 5 elementos, tá? Para a gente classificar esse tipo de traumatismo dentário. Então a gente tem o traumatismo à gengiva ou à mucosa oral, né? Traumatismo aos tecidos duros dentais e à polpa, né? Traumatismo a tecidos periodontais, né? E traumatismo ao osso de sustentação. Então, no traumatismo à gengiva ou à mucosa oral, né? O que a gente vai encontrar? Né? A gente vai encontrar a laceração da gengiva ou da mucosa oral, né? Podemos encontrar também uma contusão da gengiva ou da mucosa oral, ou uma abrasão da gengiva ou da mucosa, né? Então é muito comum esse tipo de lesão, tá? Então, basicamente, a laceração da gengiva ou da mucosa oral, ela é resultante de um corte profundo ou raso, tá? Enquanto na contusão, né, ela geralmente ela vai ocorrer através de um impacto de algum tipo de objeto rombo, tá? E aí nessa contusão a gente não tem essa ruptura da mucosa, tá? A gente pode ter alguns achados clínicos como hematoma submucoso, né? E uma abrasão da gengiva, né? Aquela perda daquela superfície, aquela camada superficial da pele, né? Ou da mucosa oral, certo? Então, quais são os princípios desse tratamento, né? Para gengiva ou mucosa oral? Então, primeiramente, a gente vai fazer a limpeza e antisepsia da região, tá? No caso da abrasão, é basicamente isso, né? Abrasão e contusão, né? Porém, quando a gente já tem algum tipo de ferimento, né, que necessite de uma sutura, por exemplo, ou houve mesmo um FCC, que é um ferimento corto-contuso, né, a gente precisa pesquisar esses fragmentos, né? Por exemplo, a gente teve um contato do incisivo central com o lábio inferior, tá? E aí percebemos que a borda do incisivo central fraturou, tá? E o paciente não encontrou esse pedacinho de dente, né? Então a gente vai no lábio inferior, tateando, né? Procurar fragmentos, né, desse dente, né? Ou de algum tipo de pedrinha ou qualquer outro que seja corpo estranho, tá? Então a gente vai fazer essa pesquisa de fragmentos dentários, né, dentro desse tecido mole, né, e reposicionar os tecidos para suturar, se for necessário, tá? Então, quando a gente for suturar lábio, por exemplo, a gente sempre vai reposicionar primeiro o vermelhão do lábio, né? A gente vai unir aquela linha de continuidade do lábio, tá? Caso ele tenha perda de substrato, por exemplo, na região vestibular, certo? Quanto aos traumatismos a tecidos duros e dentais e a polpa, né? O que a gente pode encontrar, né? Poderemos encontrar a trinca de esmalte, fratura de esmalte dentina, fratura coronária complicada, fratura coronorradicular não complicada, tá? E fratura coronorradicular complicada e fratura radicular propriamente dita, tá? A gente vai falar cada um pouquinho dela. Na trinca de esmalte, né, é uma fratura incompleta, né, que vamos encontrar no esmalte do dente, né? Então a gente não tem nenhum tipo de perda de substância dental, né? Então eles, na maioria dos casos, eles são frequentemente ignorados, né? Ou seja, o cirurgião dentista passa batido por isso, né? Na maioria dos casos, essas trincas de esmalte não tem nenhum tipo de sintomatologia dolorosa, tá?
Basicamente, ela não requer nenhum tipo de tratamento, tá? Mas a gente precisa de um acompanhamento clínico e radiográfico, né? Se for necessário, caso essa trinca de esmalte seja uma trinca extensa, tá? Então vale a pena a gente acompanhar, tá? Tomar cuidado também com pacientes que vão ser submetidos a clareamentos dentais, né? Então, porque esse paciente já possui uma trinca de esmalte e o gel ele pode penetrar através dessas trincas de esmalte e provocar, né, uma sensibilidade, né, anormal, né, nesses dentes, né? Então a gente pode ter uma sensibilidade aumentada, né, por conta dessas trincas de esmalte. Então sempre com parcimônia, né? Ou seja, percebeu que o paciente tem trinca de esmalte, né? Então a gente vai usar um gel clareador menos potente do que a gente usaria normalmente, tá? E sempre usar aquele dessensibilizante, né? E lançar a mão de pastas com pasta para acessibilidade dentinária, né? Então a gente pode usar isso também, tá? Então sempre observe nesses pacientes que vocês vão fazer clareamento se possui trinca de esmalte ou não, certo? E a gente tem a fratura de esmalte, né? Nas fraturas de esmalte, ela só vai ocorrer a perda da substância dental ali que é restrita ao esmalte, tá? Então a gente não tem o envolvimento pulpar desse dente, né? O que a gente pode fazer como tratamento, né? A gente pode reanatomizar esse dente, né? Fazendo um alisamento das margens agudas, né? De forma que essas partes pontiagudas que ficaram do dente, né? Que foram geradas através da fratura, né? Elas fiquem mais passíveis, tá? E não machuquem, por exemplo, o lábio do paciente, né? Podemos fazer um tratamento restaurador com resina composta, né? Podemos também fazer uma colagem de fragmento, né? Que a gente vai fazer ataque ácido no dente, ataque ácido no fragmento, né? Adesivo no dente, adesivo no fragmento, tá? Aí vamos usar a resina no remanescente e levar o fragmento, né, em posição, né, e usar o fotopolimerizador, certo? Então, basicamente, você vai condicionar um dente, colocar adesivo num dente e no fragmento, tá? E usar a resina como cola, tá? Para essa reabilitação, né? A maioria dos casos a gente vai fazer um acompanhamento clínico, tá? Porque há uma chance de necrose pulpar em cerca de 0,2 a 1% dos casos, né? Pode evoluir com um nódulo na luz do canal, né? Ou seja, então e a gente vai ter uma necrose pulpar, né? E vai precisar fazer um tratamento endodôntico, certo? Temos a fratura de esmalte em dentina, né? Que a gente chama de fratura coronária não complicada. Ela ocorre com a perda de substância envolvendo a dentina e esmalte, mas não há nenhum tipo de exposição pulpar, certo? E o tratamento ele vai se encerrar, né, da seguinte forma, né? A gente pode fazer um forramento de hidróxido de cálcio se tiver muita proximidade com a polpa. Então a gente com hidróxido de cálcio a gente protege essa polpa, tá? Colagem do fragmento, né, como expliquei para vocês, ataque ácido, adesivo e foto no remanescente, ataque ácido, adesivo, foto no fragmento, né? Resina, né, composta no remanescente, e aí a gente leva esse fragmento em posição e fotopolimeriza, certo?
Então, fazer também um acompanhamento radiográfico, assim como as fraturas de esmalte, eles também podem vir a evoluir com uma necrose pulpar, tá? E realizar esses testes de sensibilidades periódicos, né? A fim de saber como essa polpa reagiu, né, a esse tipo de trauma, tá? Se ela se recuperou ou se não se recuperou, certo? Então, cabe salientar que o teste de sensibilidade pulpar nas primeiras semanas que se sucedem ao trauma, né, causado pela fratura coronária de esmalte e dentina não complicada, não apresenta grau adequado de confiabilidade, tá? Ou ele pode responder, né, com muita com muita dor esse paciente, né? Assim como ele pode dar um negativo, tá? Então ele não tem uma confiabilidade. Então o interessante é esperar um período de 6 a 8 semanas, tá? Então uma fratura de esmalte dentina com exposição pulpar, fratura que como a gente chama de fratura coronária complicada, ela irá ocorrer com a perda de substância, né, envolvendo dentina, esmalte e com exposição pulpar, né, que aí a gente chama de fratura complicada, né? E o tratamento ele vai consistir basicamente em capeamento pulpar, né? As indicações, né? Capeamento pulpar, pulpotomia se esse dente for um dente com ápice, com raízes, né? O ápice das raízes abertas, então a pulpotomia seria indicada, tá? Ou pulpectomia, que é uma remoção parcial da polpa, tá? Desculpa, pulpotomia, remoção parcial, pulpectomia, uma remoção total, tá? Então, evoluímos para o tratamento restaurador, aquela colagem com resina e com resina composta, né? Acompanhamento clínico e radiográfico periódico também, certo? A fim de investigar, possa ser que aconteça, né? Por exemplo, anquilose do dente, tá? Ou, né, caso você tenha feito uma pulpotomia, né, haja uma necrose pulpar na luz do canal, no remanescente da polpa que vocês como dentistas deixaram lá. Tá? Cabe ressaltar que a proteção pulpar direta, que é o capeamento, né, ele é indicado. Então, quando a gente tem uma exposição ali do teto da polpa, a gente pode lançar mão desses capeamentos pulpares, tá? Tanto acidentais, que são as assépticas, né? E o traumatismo com até 24 horas de exposição. Por quê? Por que 24 horas de exposição? Porque a gente não teve um tempo hábil para que essa polpa tenha começado a iniciar um processo necrótico, tá? Então, a partir de 24 horas, ela vai iniciar um processo necrótico por ela estar aberta ali na região, né? E aumentando assim a taxa de infecção à polpa, tá? E vamos encontrar também a fratura coronorradicular sem exposição radicular. É mais difícil de encontrar, mas pode aparecer, tá? Então a fratura coronorradicular, ela vai envolver esmalte, dentina e cemento, tá? É aquela fratura vertical, tá? Mas ela não envolve a polpa, tá? Então a gente podemos comprometer de certa forma a polpa, né, que aí a gente vai chamar de exposição complicada, tá? E de uma forma geral, o traço de fratura ele vai iniciar na coroa, seguindo um trajeto, né, oblíquo, né, à polpa, né, e terminando
lingualmente, né? Abaixo ali do sulco gengival. Então, tratamento imediato é a contenção temporária desse fragmento para alívio da dor, né, durante a mastigação, tá? E aqui nós temos uma fratura em esmalte, né? Uma fratura de esmalte e dentina, ou seja, uma fratura não complicada, tá? Aqui nós temos uma fratura coronária complicada, né, com o envolvimento de esmalte, dentina e polpa, tá? E aqui nós temos uma fratura, né, radicular, né, corono-radicular, né, complicada, porque ela está envolvendo polpa. Se ela não estivesse envolvendo polpa, né, no caso tivesse esse traço de fratura estivesse só envolvendo esmalte, dentina e cemento, né, é uma fratura mais rara de acontecer, mas acontece. A gente chamaria ela de fratura radicular não complicada, certo? Então, o tratamento definitivo da fratura coronorradicular ele vai depender do nível da fratura, né? E o curso da terapêutica ela pode ser um dentre os destacados a seguir aqui. Então, temos remoção do fragmento coronário, né, e restauração supragengival. Então, a gente remove aquele fragmento da coroa, né, e faz a restauração supragengival, tá? Exposição cirúrgica da fratura. Como é que a gente vai fazer essa exposição cirúrgica da fratura? Como, por exemplo, o aumento de coroa clínico. Tá? É uma exposição cirúrgica. Né? Podemos utilizar também uma extrusão ortodôntica, tá? Nesse fragmento apical, nesse resto radicular que ficou na região, tá? A fim de expor, né, esse colo do dente para que a gente tenha espaço suficiente para fazer um preparo para que esse dente futuramente receba uma prótese, tá? E acompanhamento clínico e radiográfico periódicos, tá? Temos também a extrusão cirúrgica do fragmento apical, que não é tão interessante fazer, porque a gente vai ter ali um rompimento do feixe vasculonervoso da polpa, a gente também tem um rompimento das fibras periodontais, tá? Então a extrusão cirúrgica atualmente ela já não é muito usada. A gente pode até fazer sim um reposicionamento desses dentes em caso de intrusão em pacientes com dentes descidos, por exemplo, a gente pode fazer isso, tá? Mas em dentes permanentes é muito difícil. Então, nos casos nos quais é possível realizar a remoção do fragmento coronário, né, e a restauração supragengival, e não houver envolvimento pulpar, né, então a gente faz um desgaste nessa porção dentinária subgengival exposta, tá? Naqueles onde executa a exposição cirúrgica da fratura. Então a gente vai fazer a remoção dos fragmentos, a gengivectomia, a ostectomia, tá? O tratamento endodôntico e a restauração, certo? Então, fraturas radiculares, né? Basicamente elas envolvem dentina, cemento e polpa, tá? Elas podem ser tanto horizontais quanto verticais e oblíquas, né? Elas vão afetar predominantemente a região dos incisivos centrais superiores em pacientes mais jovens, né? Frequentemente elas associadas a outros tipos de trauma, como por exemplo uma fratura da parede anterior do seio maxilar, tá? Então é comum a gente ver esses traumas com aplicação direta, né, na região, aquele trauma frontal,
a gente observar esse tipo de fraturas dentárias, certo? E através do exame clínico, né, a gente pode instruir, né, esse dente, deslocar em uma direção lingual ou palatina, certo? A gente pode também fazer, no caso de uma intrusão de dente permanente, a gente usar essas ferramentas, tá, de extrusão. E o diagnóstico ele vai depender muito do exame radiográfico, tá? Nesse caso, por exemplo, né, a gente sabe que a gente precisa ter pelo menos 2/3 de remanescente para poder reabilitar uma coroa, né, para a gente fazer um pino intraradicular, né, para poder receber essa coroa, tá? Então, geralmente fraturas de terço apical, né, dificilmente vamos conseguir futuramente reabilitar, né, esse paciente para um uso de uma prótese unitária, tá? A fratura no terço médio, né, a depender de onde for essa fratura no terço médio, dá para reabilitar, tá? Mas a fratura do terço apical, 99,9% dos casos, a gente não vai reabilitar, né? Temos também a fratura do terço cervical, que das fraturas horizontais, basicamente é que tem a melhor prognóstico, né? Então a gente vai ter bastante remanescente dentinário, né, dentário, para receber essa prótese futura. Claro que tudo isso o paciente vai ter que passar por um tratamento endodôntico. Então, o tratamento das fraturas radiculares, ela consiste, né, na extração do fragmento coronário e extrusão ortodôntica da porção radicular. Dessa forma, com essa extrusão, a gengiva, as fibras periodontais, elas vão responder bem, né? Porque é um movimento mais lento do que aquele reposicionamento cirúrgico, tá? E se for possível, a gente já faz o aumento de coroa clínico, tá? A gente não precisa extruir totalmente esse dente para poder iniciar um tratamento de coroa clínico. Então, o traumatismo aos tecidos periodontais ele pode se manifestar da seguinte maneira, né? Então, a gente pode encontrar uma concussão, uma subluxação, uma luxação extrusiva, tá? E uma luxação lateral e luxação intrusiva e avulsão, certo? Vamos ver cada um deles. Então, nessas imagens que a gente encontra lá no livro de Andreasen, né, a gente tem os tipos, né, de fraturas, né, de deslocamentos dentários, né, digamos assim. Então, na imagem A, a gente tem a intrusão dentária, né, então a gente tem essa diminuição desse espaço, né, dessa região, espaço apical do dente, né. Então a gente consegue observar que o feixe vasculo-nervoso ele foi esmagado, né, nessa região. Então esse dente ele pode vir a evoluir com uma necrose pulpar, tá? No B a gente vai ver um deslocamento do dente, né, do seu alvéolo em direção à coroa, né? Então a gente tem uma extrusão dentária, tá? Então a gente vai observar esse espaço do ligamento periodontal aumentado, certo? No C e D a gente tem a deslocamento com fratura, né, do osso alveolar. No C a gente observa essa luxação lateral para vestibular e no D para a região da lingual, a depender, né, da força do trauma, né? Então, se for uma força desprendida na vestibular, né, do dente, né, então a gente vai ter
uma fratura na região vestibular, tá? Se a gente tiver uma fratura, uma força, né, desprendida mais na lingual, a gente vai ocorrer, né, com essa fratura, esse traço de fratura, ele vai estar mais dividido entre a parte lingual e vestibular, tá? Então a gente tem a concussão, né? A concussão ela é causada pelo traumatismo aos tecidos periodontais, certo? Então, geralmente ela não ocorre um aumento da mobilidade do dente, mas a gente pode observar um deslocamento anormal, tá? Dessa unidade dentária. Assim como radiograficamente a gente pode perceber um aumento desse espaço na ligação, na região das fibras periodontais. Tá? O som, a percussão, ele é normal, né? E o teste de vitalidade ele pode apresentar com a resposta positiva ou negativa. Ele pode dar também um falso negativo, certo? Então, o tratamento da concussão basicamente é o repouso oclusal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desgaste na zona oclusal se esse paciente tiver algum tipo de contato. Então, a gente vai com a broquinha ali, faz um desgaste, tá? Zera aqueles contatos prematuros de dente, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a gente pode ter um leve deslocamento dessas unidades dentárias, tá? A gente faz esse desgaste, eliminando esses contatos prematuros, tá? Bate um carbono entre os incisivos, se for um incisivo, no caso, tá? Acompanhamento clínico e radiográfico periódico, tá? E uso de analgésicos, é claro. Na subluxação, ela é causada pelo traumatismo dos tecidos periodontais, tá? Já na subluxação, ao contrário da concussão, a gente vai observar um aumento da mobilidade desse dente, tá? Em direção horizontal, certo? Mas sem um deslocamento clínico ou radiográfico. Então ele tem uma sensibilidade à percussão, né? Então a gente pode encontrar uma hemorragia, tá? Opa. A gente pode encontrar uma hemorragia no sulco gengival desse paciente, certo? E na percussão a gente vai encontrar um som surdo, tá? Então, o tratamento da subluxação também é repouso oclusal, né? Fazer uma dieta um pouco mais pastosa aí até 14 dias, né? Desgaste do antagonista também, se for necessário, certo? Acompanhamento clínico radiográfico, né? E contenção somente naqueles casos em que a gente vai ter algum tipo de mobilidade aumentada, tá? Ou traumatismo que envolvam também os dentes vizinhos. Temos a luxação extrusiva, né? Ela encontra, a gente vai ter uns achados como um deslocamento parcial do dente para fora do alvéolo, né? Então, esses dentes para fora do alvéolo, eles vão dar uma impressão que esses dentes estão mais alongados, né? A gente pode encontrar ele com desvio tanto para lingual quanto para vestibular, sendo que o mais comum é para lingual, certo? A gente tem um sangramento em região de ligamento periodontal, né? O som também é surdo à percussão, tá? E a imagem radiográfica ele vai exibir um aumento daquela largura
periodontal, né? Como a gente falou naquela imagem anteriormente lá do livro de Andreasen, certo? O teste de vitalidade ele vai apresentar inicialmente uma resposta negativa, tá? E o tratamento da luxação extrusiva, né? Basicamente é o reposicionamento com cuidado após o deslocamento do coágulo, tá? A gente vai fazer uma contenção semi-rígida pelo período de 2 a 3 semanas. Por que semi-rígida? Porque a gente quer que forme ligamento periodontal, tá? Então, numa contenção semi-rígida, a gente sempre, o organismo vai entender que aquele dente ele vai ter uma mobilidade, né? Todos os nossos dentes normais, ele tem uma mobilidade, né? Ele tem um deslocamento, né? Que ele é dado através das fibras periodontais, né? Se você faz uma contenção rígida, né? A tendência é que esse dente anquilose, tá? Então a contenção semi-rígida pelo período de 2 a 3 semanas. E os dentes acometidos pela luxação extrusiva, eles podem evoluir para uma necrose pulpar em 26% dos casos, certo? Na luxação lateral, né, a gente tem um deslocamento excêntrico do dente, né, acompanhado por uma fratura do alvéolo, né, e a coroa ela vai estar deslocada para a palatina ou para a vestibular. Tá? Mais comum é para a palatina, porque a maioria dos impactos ele é um impacto frontal. Tá? Então, não há sensibilidade à percussão, então a gente vai ouvir um som metálico, né? Uma pequena mobilidade, por quê? Porque a gente vai ter esse travamento alveolar, porque esse osso ele vai estar cavalgado, né? Em cima do outro. Então a gente tem um travamento, esse imbricamento ósseo, né? A imagem radiográfica pode ou não exibir esse tipo de fratura, né? No exame radiográfico a gente vai encontrar aquele aumento do ligamento periodontal, tá? E em uma tomada oclusal, né, a gente vai aumentar um espaço apical, né? Quando ocorre aquele deslocamento do ápice, né? A gente tem um deslocamento do ápice na luxação lateral. Então, quando a gente tem um impacto frontal no dente, né? Então essa raiz ela tende a ir para vestibular. Por isso ela, na maioria das vezes, ela fratura essa tábua óssea vestibular, tá? Então, qual o tratamento? A gente vai reposicionar, né, esse fragmento ósseo junto com o dente, mas para isso a gente precisa ter uma anestesia prévia, tá? A gente vai fazer uma pressão digital firme em direção incisal, tá? Sobre aquela raiz que foi deslocada, tá? Então, após esse destravamento, a gente vai manipular o dente apicalmente até ele a posição correta dele, certo? Antigamente se fazia com fórceps, vocês vão encontrar em literatura você fazer esse deslocamento com fórceps, tá? Já eu não acho muito adequado, acho mais interessante você fazer esse reposicionamento bidigital, porque o fórceps ele pode transferir muita força e vocês acabarem retirando totalmente esse fragmento, tá? A gente vai fazer essa compressão das tábuas ósseas vestibulares após essa manobra, tá? A gente vai readaptar essa gengiva que foi lacerada ao colo dentário e suturar, né? Fazer a utilização da contenção rígida, porque nesse momento o que a gente quer é a formação do osso alveolar, tá? Então é mais interessante que a gente permaneça, né, com formação óssea, certo? Porque na maioria dos casos ele vai evoluir para uma morte de necrose pulpar,
tá? Acompanhamento clínico radiográfico, né? Possivelmente esse dente anquilosará com o tempo, né? E aí a gente tem que extrair para fazer implante, né? E na anquilose a gente sabe que esse dente vai reabsorvendo, né? Então ele não tem esse tipo de fratura, ele não tem um bom prognóstico, certo? A gente tem a luxação intrusiva, tá? Ela ocorre com o deslocamento do dente para o interior do osso alveolar. Então ele pode haver uma migração apical, né, da junção semente-esmalte do dente intruído, tá? Uma cominuição da fratura na cavidade alveolar, né? O teste à percussão ele vai apresentar uma resposta negativa associada a você pode ouvir um som metálico, tá? Nesses casos a gente não identifica a mobilidade, então esses dentes não possuem mobilidade, tá? Eles vão estar completamente firmes, né? Eventualmente, se for, por exemplo, um incisivo central com raízes muito longas, você pode ter até um tipo de fratura no assoalho nasal e aí evoluir com algum tipo de sangramento nasal, tá? A imagem radiográfica ele exibe um espaço do ligamento periodontal em região apical diminuído ou ausente, tá? Então, os dentes com risogênese incompleta, né, que foram acometidos por luxação intrusiva, normalmente eles reerupcionam espontaneamente, mas nem sempre, né, a gente vai aguardar essa reerupção, tá? Em função do início das reabsorções que eu falei lá atrás, tá? Então, o tratamento da luxação intrusiva, né, ela vai ser desenvolvida, né, através do reposicionamento ortodôntico. A gente faz aquela extrusão, né, com reposicionamento ortodôntico, né, pelo período de 3 a 4 semanas, tá? Ou um reposicionamento cirúrgico que já não é mais indicado, tá? Porque aí no reposicionamento cirúrgico a gente acaba de romper o resto das fibras periodontais que estavam até então saudáveis, tá? Então o tratamento de escolha é o reposicionamento ortodôntico, né? Então o que a gente vai fazer? Acesso à câmara pulpar, né? Tratamento endodôntico, uma luxação prévia do dente com fórceps, né? A gente pode fazer uma leve luxação desse dente para quê? Para que ele saia dessa intrusão, né? Observando um intervalo de 1 semanas até onde ele vai se iniciar o tracionamento, né? O reposicionamento cirúrgico aumenta a frequência de reabsorções e perda de suporte ósseo marginal. Então, os dentes acometidos de luxação intrusiva eles vão evoluir para uma necrose pulpar em cerca de 85% dos casos. Outro que é muito comum, a avulsão dentária, né? Ele é a completa desarticulação do dente com o alvéolo, né? E o tratamento da avulsão é o reimplante dental, né? Então a gente tem que observar na avulsão, né? A gente tem que ter atenção a alguns detalhes, né? Então a gente tem o tempo que esse dente permaneceu extraveolar, em que meios de conservação ele estava, em que grau de risogênese ele se encontra, se ele está com o ápice fechado, com o ápice aberto, né? A manipulação desse dente, como é que foi feita a manipulação desse dente, né? A extensão do trauma e a contaminação desse dente, tá? Então, quanto mais tempo esse dente fora do alvéolo, pior vai ser o prognóstico, né? E pior ainda se ele não tiver no meio de conservação adequado.
certo? Nos Estados Unidos a gente encontra em qualquer farmácia um potinho chamado de Save a Tooth, né? Então você pega, se você teve qualquer tipo de avulsão dentária, você pega, joga esse dente lá dentro, então você tem um tempo hábil maior para poder fazer esse reimplante dentário, tá? Dentro desse Save a Tooth a gente tem solução de ring lactato, né? Que vai manter nutrido aquela polpa ali durante ali algumas horas a mais, tá? Também podemos usar como meio, né, de conservação, caso no Brasil a gente não encontre. A gente pode usar um soro fisiológico, a gente pode usar leite, né, que é um meio básico, né? A gente pode usar a saliva do próprio paciente, tá? No pior das hipóteses, deixa ele na saliva, tá? O fato é que a gente não pode deixar ele em nenhum ambiente seco, tá? Interessante é que ele pelo menos ele fique em algum tipo de ambiente úmido, certo? Então, né, a determinação da conduta ele vai seguir de acordo com o caso como chegou para você, né? Como chegou para você como cirurgião dentista. Então a gente tem um período de manutenção dental fora do alvéolo, né? Local ou meio na qual o dente ele foi mantido fora do alvéolo. Então, naqueles casos que a gente tem até 30 minutos, né, fora do alvéolo, ou até 6 horas em um meio favorável, como é no caso uma solução de ring lactato, a conduta ela pode ser pautada, né, através de lavagem do soro do dente com a solução salina, no caso soro, né, reimplante com a pressão bidigital, né, movimentos lentos para poder a gente ecoar um coágulo. Então, para a gente ter um sangramento nessa região, esse sangramento, esse coágulo que vai formar um coágulo e nutrir, né, essas fibras que ainda estão remanescentes no dente, né? E aí a gente vai fazer uma contenção semirrígida, como eu falei lá atrás. Lembra quando a gente quer restabelecer ligamentos periodontais, a gente usa uma contenção semirrígida. Então a gente vai fazer essa contenção semirrígida pelo período de 7 a 14 dias, tá? Essa contenção semirrígida a gente faz com fio de nylon, tá? Você pode usar aquele fio 00 de pesca, né? Dobrar ele para poder ficar um pouquinho mais espesso, tá? Desde que essa contenção ela fique semirrígida, certo? E radiografias de controle e acompanhamento, tá? A gente pode usar também esse fio de orto, que ele é um fio mais maleável, tá? Eu não lembro o número dele, mas ele é um fio bem molinho. É um fio com memória, quando você dobra ele, ele fica, né? A gente pode usar também esse fio. Eu particularmente, eu uso fio de nylon, tá? Um fio de nylon um pouco mais grosso, aquele de pesca mesmo. É até mais estético para o paciente, porque ele é transparente. Então, com relação ao tratamento odontológico, né, a gente vai aplicar aquela medicação intracanal, né, se a rizogênese estiver completa, né, depois dos acompanhamentos a gente vai fazer isso, claro, e evidência de reabsorção quando houver uma rizogênese incompleta, tá? Então, nos casos de reimplante tardio, a conduta clínica ela vai mudar. Então, o que a gente vai fazer? O paciente veio mais de 3 horas, não estava em nenhum tipo de solução, tá? Para poder conservar essa unidade dentária. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse dente, fazer toda a remoção daquele ligamento periodontal
que a gente se encontra ali, né, química e mecanicamente. A gente vai fazer uma fricção ali com gás umedecida em uma solução fisiológica, tá? A gente vai fazer a endodontia do dente na mão, né, com o dente fora do alvéolo, tá? A imersão do dente avulsionado em fluoreto de sódio por 20 minutos, né? Obturação desse canal, a gente já vai obturar esse canal, tá? Refazer o implante dentário e contenção rígida por 45 dias, tá? Por que contenção rígida? Porque a gente quer formar osso, né? Porque não vai ter como mais essas fibras periodontárias elas se restabelecerem, porque elas já se desnaturaram, né? Por estar num ambiente que não estava favorável e acabaram necrosando. Então a gente não tem um novo crescimento de fibra periodontal. Então a gente vai procurar osso, tá? E aí nesses casos a gente tem uma grande possibilidade de reabsorção dentária, né, e de anquilose, tá? Atualmente hoje nesses casos, cada vez que tem um tempo de reimplante tardio, a gente não tem feito mais, né, por causa dos avanços da implantodontia. Então a gente pode abrir mão de um implante imediato, com carga imediata, tá? Para esses casos de avulsão. E aí a gente entra com antibiótico terapia, profilaxia antitetânica e repouso oclusal, tá? Faz aquele alívio oclusal. Acompanhamento clínico e radiográfico por no mínimo 10 anos, certo? E aí a gente tem um caso clínico para finalizar, né? É um paciente de 12 anos de idade, gênero masculino, leucoderma, estudante, né? Vítima de queda de bicicleta, né? E ao exame clínico foi observado grande edema no lábio inferior, né, que é um FCC em região, ferimento corto-contuso, né? E ao exame clínico observamos, né, fratura coronária de esmalte dentária, né, nos elementos 13 e 23, tá? Fratura coronária de esmalte dentina sem exposição pulpar e luxação lateral para palatina no elemento 12, com uma pequena mobilidade, né? Fratura coronária de esmalte e subluxação no elemento 22, com uma pequena mobilidade. Fratura coronária de esmalte e dentina sem exposição pulpar e luxação lateral para palatina no elemento 11, sem mobilidade. E a fratura coronária de esmalte e dentina com exposição pulpar e luxação extrusiva no elemento 21, com grande mobilidade, certo? Então, ou seja, ele tem quase todos os tipos de fratura todos os tipos de lesões em região oral e dentária, tá? Então, a vista frontal do paciente. Então, foi feita uma anestesia fundo de sulco, né, para reposicionamento do dente 21. E aí a gente fez, foi feita no caso, né, a sutura do FCC, tá? Ferimento corto-contuso, né? Lavagem dessas unidades dentárias, né? Ataque ácido fosfórico, a gente percebe, ó, uma extrusão dessa unidade, tá? E aí, ó, esse caso foi feito com um fio de nylon. A gente usa adesivo e resina para prender esse fio de nylon à unidade dentária, tá? Contenção semi-rígida, porque
porque a gente está procurando restabelecer os ligamentos periodontais, tá? O nylon, que é aquele nylon de pesca, como eu falei para vocês, se vocês quiserem anotar para ter na clínica de vocês, é legal, que é o 0,80, né? A gente reposiciona do dente, é o reposicionamento do dente 21, já foi realizado aqui, né? Restaurações, né? Já que só tem lesão em esmalte. Foi feita uma restauração provisória. A fotografia intrabucal após a realização das restaurações, né? E uma vista frontal do paciente após o término do tratamento, certo? Então a prevenção, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a adotação de protetores bucais para a prevenção de traumas no esporte, tá? Então essas novas tecnologias têm surgido aí para diminuir a gravidade dessas lesões bucais, né? Então hoje a gente tem esses protetores bucais já customizados, né? Ou seja, ele é próprio para sua oclusão. E basicamente temos três tipos de protetores bucais, que é o termoplástico, né? Os pré-fabricados e o personalizados e individualizados, tá? Como é que é o termoplástico? O termoplástico ele vem numa embalagenzinha, né? Você pré-aquece esse protetor bucal, leva em boca e molda. Você vai apertando ele contra o dente de vocês, tá? Ele é uma tentativa de um protetor bucal personalizado, tá? A gente chama ele de termoplástico. O pré-fabricado é aquele que você vende em lojas de artigo esportivo. Então ele geralmente é de silicone ou látex, e aí você só leva em boca mesmo e deixa lá. E tem aqueles personalizados ou individualizados, tá? Que é feito no dentista. Um dentista vai lá, molda seu dente e fabrica esse protetor bucal, tá? E aí fabrica esse protetor bucal personalizado para a oclusão que você possui, certo? E aí a gente vai ter, ó, o termoplástico, tá? Aqueles que são pré-fabricados e os customizados, né? Que são os personalizados, certo? Esse ele tem uma qualidade muito maior em termos de proteção, né? Porque eles estão encaixados perfeitamente nos dentes, tá? E a conclusão, a gente tem a ocorrência do traumatismo dentário, né? Frequentemente em crianças e adolescentes, né? E o primeiro atendimento ao paciente, no caso a conduta correta, frente ao trauma é agilidade para sempre encaminhar esse paciente, tá, para o especialista. São de extrema importância para o prognóstico. Joia? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.